E aí, meus filhos, vocês estão bonzinhos nesse 18 de fevereiro de 2022, nessa sexta-feira? Pois é, falar um pouco aqui de Andreas Pereira, que é uma polêmica danada quando a gente vai nas redes sociais. Boa parte da torcida pega no pé dele, xingando, etc. Inclusive, vocês viram o que aconteceu no último jogo. Ele está um pouco abalado psicologicamente. Na minha opinião, ele é o melhor volante que a gente tem. Você pode até discordar de mim. Nós temos aí o Arão, o João Gomes e o Thiago Maia. O João Gomes tem crescido de produção, né? Mas ainda assim, para mim, ele é o melhor volante. Se ele vale ou não 10 milhões de euros, aí é uma outra questão, porque nós vendemos o Gerson por 25 milhões de euros e compramos ele por 10. Então, teve uma diferença aí de 15 milhões de euros, né? Na minha opinião, vale a pena. É caro para nós? É, mas para os europeus lá, 10 milhões de euros é muito barato. A questão é que teve aquele erro dele feio lá na Libertadores, e aí a torcida junta, o torcedor junta o que ele errou com os 10 milhões de euros que está sendo pago nele agora, e ainda pega mais ainda no pé dele. A cobrança é ainda maior. Mas vamos lá, na minha opinião sobre aquela final contra o Palmeiras, não vou botar a culpa exclusivamente no Andreas Pereira, não. A gente viu ali o Michael que errou aquele gol, etc. Também não vou botar a culpa no Michael. A culpa maior daquela final ali é dos dirigentes. E eu vou explicar por quê. Porque o Renato Gaúcho, há um tempo atrás, ele tinha pedido para não ser mais técnico do Flamengo. E os dirigentes foram lá, fizeram o quê? Bancaram ele. Não, você vai até a final da Libertadores. Uma semana antes, alguns dias antes, contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, que o Renato Gaúcho quis entregar pro Grêmio, vocês viram, tiraram o Vitinho lá que fez 2 gols. O Renato Gaúcho não treinou o Flamengo lá no Rio Grande do Sul, ele se deu folga, deixou auxiliar lá, ou seja, ele não estava nem aí pro Flamengo. E se você perceber aquela final contra o Palmeiras, o jogo em si, pega uma reprise lá se você não lembra disso, era a todo momento o Flamengo tocando a bola para trás. E eu tava com 2 colegas meus assistindo o jogo e dizia, rapaz, toda hora essa bola pra trás, toda hora vai dar merda. Vai... Aí, não, mas é porque tem que rodar, é porque tem que... Não, da forma que tá tocando pra trás, tem momentos que a gente vê que é segurança, você toca, roda, mas a todo momento, com uma insegurança que tava, eu digo, vai dar merda. E aconteceu, quem foi que pagou o pato? O Andreas Pereira. O Davi Luiz poderia até ter estado pra frente, poderia ter tocado lá no goleiro. Mas como o Davis estava perto, ele tocou no Andreas Pereira, que o Andreas Pereira errou mesmo, feio, errou. Mas por conta de tudo isso, eu coloco a culpa nos dirigentes por terem bancado o Renato Gaúcho até a final da Libertadores, que o Flamengo... E outra coisa, além disso, o departamento médico, os jogadores do Flamengo chegaram tudo bichado. Felipe Luiz teve que sair para entrar quem? René. Então o time não estava como o torcedor gostaria. Então, por esse motivo, eu não boto a culpa única e exclusivamente no Andreas Pereira. Para mim, ele não é culpado de... Não ter essa culpa toda, não. Mas o torcedor só lembra daquele lance dele. Não lembra que o Michael rongou. Mas mesmo assim, eu não vou botar a culpa nem no Michael e nem no Andreas. Volto a dizer, culpa os dirigentes por terem bancado o Renato Gaúcho. Bola para trás, bola para trás. Quem poderia ter errado ali? Poderia ter errado o René, poderia ter errado o Arão, poderia ter errado qualquer um. Quem pagou o pato? Andreas Pereira. E agora, com toda essa xingação diante da torcida para ele, o psicológico dele se abala e acaba que pode comprometer até em um outro lance, até ele errar um outro lance. Que quando o torcedor pega mesmo no pé de um jogador, pegar no pé de um Márcio Araújo da vida, de certos jogadores, Walter Minhoca, outros jogadores que passarem pro Flamengo, beleza, beleza. O Andreas Pereira, torcedor tem direito de reclamar, de xingar, beleza. Mas, na minha opinião, é o menos culpado. Não é o único culpado dessa derrota lá, não. Entendeu? Agora, vamos falar do Flamengo atual de Paulo Souza. O torcedor ainda começou a xingar o Paulo Souza lá de burro, etc, né? Mas vamos lá. Até o momento, eu não tenho uma opinião formada sobre Paulo Souza. A única coisa que eu posso falar para vocês é que o Flamengo até agora não me encantou. Não me encantou. No futebol, não. Mas, assim, eu tô um pouco esperançoso. Por quê? Porque, pelo que eu tô vendo, o Paulo Souza quer fazer jogadores multifuncionais. Ou seja, o Rodinei joga pela direita. Se eu fosse querer... colocar jogadores fora do Flamengo, que eu não gostaria no Flamengo, Rodinei, René, Léo Pereira, Gustavo Henrique, tem muitos ali que eu que não jogaria no Flamengo. Mas beleza, ele quer fazer com que muitos desses jogadores sejam multifuncionais. Que o Rodinei
jogue pela direita, mas quando precisar ele na esquerda ele joga, quando precisar ele para jogar ali como terceiro homem na zaga ele jogue. O Felipe Luiz, quando quiser jogar ele mais um pouco adiantado indo pelo meio, ele vai. Quando quiser jogar ele para ser terceiro homem da zaga, ele vai. Quando quiser colocar um zagueiro para jogar de volante, vai. Se quiser botar o Arão como terceiro zagueiro, vai. Então, o Everton Ribeiro como lateral esquerdo vai, como ponta, como lá na parte direita. Então ele quer fazer com que os jogadores sejam multifuncionais. Talvez por isso, o Flamengo ainda não engrenou. Porque os titulares, possíveis titulares que a gente já conhece, que é tipo Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, esses aí todos, esses aí que eu falei juntos, ele ainda não jogaram com o Paulo Souza. Quando um tá, o outro não tá. Quando o outro tá, o outro não tá. Então nunca jogaram juntos. Então o que acontece? Se a gente fosse ver em 2019, a gente já saberia quem seriam os titulares. Maioria, pelo menos uns 8 ou 9 ali a gente saberia. E os outros 3 ou 4 iam se revezando ali, que era assim. Agora não. A gente não vai ver mais, pelo jeito que a gente tem visto esses últimos jogos do Paulo Souza, nós não vamos saber mais qual será o time titular do Flamengo, né? A gente tá vendo aí um rodízio, mas esse rodízio serve para quê? Para que os jogadores entendam a formação tática que o Paulo Souza quer. Por isso que em algumas entrevistas ele diz, não, alguns jogadores não entenderam o que eu pedi. Ele é sincero, ele fala mesmo, né? E agora nós tivemos uma prova contra o Fluminense, o jogo não foi tão bem assim, nós perdemos o Fluminense. Esses jogos contra o Nova Iguaçu, que a gente ganhou de 5-0, é um jogo atípico, porque o Nova Iguaçu é o pior que está tendo agora no Carioca, né? Os outros a gente passou um pouco de aperto, o último jogo a gente se apertou para poder virar o jogo, né? Mas com o futebol não tão que encanta, porque os jogadores nossos são bons, são jogadores caríssimos, que dá para comprar talvez uns 4 ou 5, 6 time do Madureira. Então, automaticamente, talvez por qualquer tipo de formação que tivesse, a gente ganharia do Madureira. Mas a gente tem que, na minha opinião, eu vou ter que esperar mais um pouco para ver se o Paulo Souza, jogando aí contra o Atlético, contra o Vasco, contra o Botafogo, entrando aí no Campeonato Brasileiro, os times já são mais equilibrados, mais fortes, e aí sim a gente vai ver se esse rodízio que ele está implementando, que para jogar no 3-5-2, no 4-4-2, se um joga... Aliás, uma coisa interessante é que sem precisar trocar jogadores, ele sim consegue mudar a forma de jogar. Mas por quê? Porque ele está colocando jogadores em funções diferentes. Mas a questão é, será que os jogadores vão conseguir mesmo assimilar o que ele está pedindo? A gente tem que aguardar, não é? E assim, esse jogo contra o Atlético Mineiro agora, domingo, é que a gente vai saber. Porque se o Flamengo perder aí, por exemplo, bate na madeira. Mas se o Flamengo perder aí, vamos supor, de 3-1, a torcida vai cair matando em cima do Paulo Souza. O Flamengo perder esse jogo, vai cair matando. E ainda mais se jogar ruim. Por exemplo, coloca ali, o Felipe Luiz está jogando. De repente entra o René. Tá jogando o Mateuzinho. De repente entra o Rodinei, que tem jogado bem, mas entra o Rodinei. Não é? Então, certas substituições que podem acontecer que o torcedor não gostaria, que o torcedor só lembra mais daquele time de 2019. Então, se acontecer certas substituições e o Flamengo acabar perdendo para o Atlético Mineiro, o Paulo Souza vai começar a enfrentar uma pressão aí, que eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que ele está trabalhando e eu acho que se ele conseguir implementar com que os jogadores realmente sejam multifuncionais nessa questão e que o Flamengo comece a ganhar seus jogos, aí beleza. A única questão é que o Flamengo não está jogando bem até esse momento, com essas diversas formações e trocas do Paulo Souza. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que o Flamengo evolua, que esse jogo dele, que daqui a 5, 6, 7 jogos, até 10 jogos, os 10 primeiros jogos, que os jogadores entendam essa questão e na hora que ele precisa de tal jogador, o jogador faça lá a sua função corretamente e o Flamengo acabe ganhando os seus jogos, né? Mas, por enquanto, pés no chão, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre ele. Eu só vou ter uma opinião formada quando enfrentar aí mais uns 4 ou 5 times fortes. Mas a torcida vai começar a pegar no pé se ele não ganhar do Atlético Mineiro. Isso vai ser essencial. Valeu, eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Deixe sua opinião aí em relação a tudo isso que eu falei. Valeu? Um abraço, saudações.